Sejam todos bem-vindos ao programa Sertão Inovador. Quem fala aqui com vocês, Radamés Danta, junto aqui do parceiro Artêmio. Vamos hoje falar sobre empreendedorismo, vamos falar sobre inovação, vamos conhecer a história de gente que faz acontecer, brasileiro que faz a diferença. Enfim, vamos aprender, aumentando conhecimento e fazendo conexão. Dois pilares que nós prezamos aqui no programa Sertão Inovador. Sertão dessa região geográfica do país tão boa, tão interessante aqui do Nordeste, que agora a gente tá todo animado, toda alegre, porque com essa chuva, meu amigo, com essa chuva... Viajei aí, rodei esses dias agora aí, rapaz, pronto, a gente fazer que nem o nosso ditado aqui, tudo abrejado. A capital ontem peguei bastante chuva, daqui pra lá, tudo abrejadinho, tudo cheinho, isso é maravilhoso. Para nós do sertão, a chuva é sinônimo de vida, né? Rapidamente aquelas plantas que ficam ali quase que, eu que vou dizer esse termo, elas ficam meio que hibernando, mas quando vem o cheiro das águas, elas já vão logo despertando e fica esse florido muito, muito bonito. Bom, hoje temos um entrevistado, nós vamos começar nosso programa batendo um papo aqui com o Kerginaldo Torquato. O Kerginaldo Torquato é um empreendedor aqui da região. Ele vai se apresentar, como a gente sempre faz aqui, né? Ele mesmo vai se apresentar e a gente vai batendo um papo aqui com ele sobre empreendedorismo, sobre inovação, sobre ele, sobre o empreendimento que ele está trazendo. É uma área bem interessante, que eu acho que vocês vão gostar. Você vai gostar, que eu sei que você gosta dessa área. Já estou aqui ansioso já. Seja bem-vindo, Kerginaldo. Obrigado. Fale um pouquinho para nós, como a gente sempre fala, né? Vamos começar, primeiramente, pessoa física, não é isso? Fala aí quem é Kerginaldo, de onde Kerginaldo veio, o que ele fazia, o que ele está fazendo. Fala pra gente aí quem é Kerginaldo. Então vamos lá, né? Falar de mim não sei se vai ser muito fácil, né? Mas quem é Kerginaldo, né? Kerginaldo Torquato. Eu nasci no sítio, na área rural, né? E meu pai, ele sempre foi um apaixonado por educação. Na época não tinha ensino no sítio, uma coisa muito só bem primário mesmo. E sou de uma família de 9 irmãos e tivemos que ser arrancados do sítio, né, para a cidade para poder estudar, né? Mas infelizmente eu perdi meu pai muito cedo, aos 14 anos de idade, e como era o filho mais velho, tive que ser homem, né? Virei homem, tive que abandonar os estudos e voltar para o sítio, tomar de conta do patrimônio que a gente tinha, que era quem nos ajudava a se manter na cidade. Então, começou a vida difícil, né? Começou a vida difícil. E, a partir de então, começou aquela luta, né? Órfão de pai, mãe desequilibrada, irmãos desequilibrados, mas tinha para mim uma coisa boa nisso aí, né? Eu voltei para o sítio, né? Qual a região? Fica ali no sítio Pau Branco, né? Município de Mossoró, já perto da divisa do Ceará, conhecido ali como Setor Maísa, né? Sim. Setor Maísa. E ali começou aquela vida dura, né? O menino de 14 anos tendo que trabalhar num serviço braçal, tendo que, quando não dava conta, contratava famílias para trabalhar no cultivo da castanha, né? E aquela luta, né? Mas estava fazendo ali já parte do que eu gostava, né? E aí, passei 2 anos nessa luta, né? Aos 16 anos, tive que procurar capital, né? Procurar oportunidades, né? Vi que ali aquele serviço duro não me levava a nada, né? E aí, contra a minha vontade, mas vou procurar oportunidade. E passei alguns anos em Fortaleza, tentando o comércio, também aquela coisa muito difícil. E aos 24 anos retornei para o sítio, né? Foi a maior alegria que eu tive de poder estar retornando para a minha terra natal, para o meu ambiente. E, enfim, né? Começou uma outra luta, né? Me adaptar ao sítio e tentar sobreviver. Nunca me conformei em viver daquele jeito que as coisas eram, né? Então, a gente começou a luta por ter irrigação, né? Ter água na propriedade, não tínhamos. E aí, com alguns 2 anos, mais ou menos, a gente conseguiu um poço. E aí começou a história de sobreviver da agricultura irrigada, né? Então, no resumo, mais ou menos foi isso. E na agricultura, alguns anos eu me dei bem e todo mundo começou a plantar, e começou a cair preço, surgiram situações, e aí a gente teve um prejuízo enorme.
o que me tirou do ramo da agricultura. Agricultura irrigada, o custo é altíssimo, né? Então, foi o tempo que eu comecei a fazer o que eu gosto de verdade no sítio, criar. Desde criança, eu já brincava ali com aquelas castanhas, né? Ali a maior era o boi, a menor era o bezerro. E aí tinham sempre criar e voltado ao comércio. Sempre tive uma paixão pelo comércio. E aí aquela castanha pequena ficava grande, e aí eu já vendia aquele touro e já comprava alguns bezerros. E na minha brincadeira de criança era isso, e aí digo, agora vai ser a época de eu realizar meu sonho. Liso, endividado, e aí eu comecei essa história do criar, que era o que eu tinha paixão. E foi desde 2000, né? E estou nessa atividade até hoje. Né? 26 anos. Isso. E aí, buscando aperfeiçoamento, não conhecia nada, assim, procurar uma orientação, foi aí que eu conheci o Sebrae. Né? Participei de uma consultoria com um veterinário, né, Dr. Fabiano, e com Felipe Barreto. E aí eles disseram que era possível sobreviver de uma pequena propriedade. Então, a princípio eu não acreditei. Eu não acredito que tenha como sobreviver de uma pequena propriedade criando, né? E aí eu aceitei o desafio, participei da consultoria, e aí comecei a adaptar a irrigação para poder ter o pasto, aquela pastagem verde e tal, né? Sistema de pastagem rotacionada, aquela coisa toda muito moderna. E aquilo foi me encantando, né? E aí a gente começou a produzir, ter um bom cordeiro, confinado. E aí ninguém valorizava, não tinha um valor diferenciado para o produto. Né? Então, isso me desestimulava bastante, né? Então, eu tive que parar, porque o custo era mais alto para ter um bom cordeiro e ninguém valorizava. Então, na época, a gente procurou alternativas, tinha que esse cordeiro ir para Natal, o volume era pequeno, e a gente ficou barrado nisso aí, né? Eu quero aproveitar que daqui a pouco vai entrar na nova fase que ele está hoje, né? Sim. As atividades. Mas vamos tirar algumas lições aqui? Essa coisa de professor sempre quer tirar lição de aprendizado, né? Nós temos, normalmente a agricultura, hoje ela já mudou, mas ela foi por muito tempo a chamada agricultura de subsistência. Então era aquele pequena rocinha de feijão, aquela pequena rocinha ali de milho, uma vaquinha para tirar o leitinho, para ele tomar o leitinho, o milho para fazer o cuscuz. Praticamente uma pequena glebazinha ali e você meio que sobrevivia daquilo. Isso. Nós temos falado, e eu acredito que isso já mudou em várias áreas, que sim, é possível, o Sebrae acabou provando isso, é possível com tecnologia, com conhecimento, né, com conhecimento, mesmo que a sua área seja pequena, você pode desenvolver meios, confinamento, por exemplo, então, com confinamento e outras áreas, para você ter uma maneira de, mesmo com uma quantidade pequena, você transformar aquilo numa mini indústria, ou numa maneira, em um negócio, que você retroalimenta o negócio, você não precisa ter como antigamente, como ainda existe, obviamente, ali na região do Mato Grosso, Goiás, Minas, aquelas grandes fazendas, para ter, né, rebanhos gigantes para ir para o abate depois. Hoje é possível em um tamanho... Uma escala bem menor, né? bem menor, você conseguir fazer um negócio, é possível. Agora, não quer dizer que é fácil, é possível. Fácil é outra história. Fazer com que, dependendo do nicho que você escolheu, né, do mercado que você atuar, você pode também empreender. É isso que eu queria dizer. Você pode também empreender. Eu não vou ser um JBS, mas ninguém tem que ser Steve Jobs também, ninguém tem que ser Elon Musk, Sim. Ninguém tem que ser tudo, tem que imaginar. Tem que ser você fazendo o que tem que ser feito e extraindo o seu resultado. Aquele princípio. Hoje sendo melhor do que ontem. E é isso. Sim. E amanhã Manter uma procurar ser melhor do que hoje, né? Sempre melhorando, né? Sempre melhorando. E uma constância, né? Eu vejo isso, não sei se você consegue ver, eu percebo dessa história, apesar de uma história parecida com muitos empreendedores brasileiros, vem de situações de dificuldade, família grande às vezes, filho que tem que assumir, né, a função de pai por conta, né, de ser o mais velho. Inclusive, não sei se você sabia disso, mas não sei também se você sabia disso, mas estatisticamente a maioria dos empreendedores são os filhos mais velhos. A maioria dos empreendedores em famílias, não é uma regra, mas a maioria. Portanto, estou falando de 50%, 60% das famílias que têm lá 3, 4 filhos, quando você vai olhar o empreendedor, foi o primeiro. E aí, não quer dizer que o segundo não quer dizer que o terceiro não é, porque às vezes até o segundo pode aprender com o primeiro pode, enfim, estatisticamente falando, igual como estatisticamente falando,
O empreendedor de sucesso, ele dá certo geralmente no segundo ou no terceiro empreendimento, não é no primeiro. A maioria só vai acertar lá no segundo e no terceiro empreendimento, porque é no errar, no quebrar, que ele não vai quebrando mais, não vai errando mais, ele vai aprender. Não tem uma cartilha, não tem uma escola, não tem faculdade de empreendedorismo, não existe. Apesar que hoje já existe no Brasil, lá em São Paulo tem uma faculdade que criou essa graduação em empreendedorismo, mas é muito colocando eles na prática do que estudar em sala de aula, é muito na prática, né? Então é possível sim aprender, parabéns pela sua jornada. O Queijinaldo ele aprendeu na prática, né? Quando ele fala a história dele é muito... Primeiro eu quero parabenizar você pela sua história, viu? Parabenizar a princípio pela uma dor que você sentiu, né, lá atrás, que você ficou órfão de pai com 14 anos, e aí você deve ser bem complicado. Mergulhou nas responsabilidades, né? Caiu de paraquedas nas responsabilidades. 9 irmãos mais novo, né? 9 irmãos, a família grande. E aí com 16 anos... Foi para a capital tentar, né? A história típica do nordestino, né? Então, típica. Vamos voltar, lá. Né? E tipo, é como se, tipo assim, você veio para a cidade, voltou para a zona rural, saiu da zona rural, foi para a capital, da capital voltou para a zona rural, ou seja, a zona rural estava sempre de braços abertos, te aguardando. Com então certeza. Você teve quantas oportunidades com a zona rural, né? Diz que o cavalo salado não passa mais de uma vez na frente da gente, né? A zona rural passou aí, você está vivendo a terceira oportunidade. Sim. Né? Então agarrou aí com unhas e dentes e está até hoje, né? Hoje eu quero saber, você, Queijinaldo é casado, tem filhos, como... Ah, sim. Eu sou casado, né? Sou pai de 4 filhos, né? E um dos desafios, né? Eu ia deixar isso para o futuro, né? Eu falei um pouco do passado, mas vamos chegar agora no presente para chegar no futuro, né? O que a gente pretende, né? Eu sou pai de 4 filhos, né? Juana, hoje veterinária, né? Hoje é a responsável técnica pela nossa unidade de beneficiamento, é a minha filha mais velha. Tem Robson, que é hoje especialista em cortes nobres, né, de caprino e ovino. Tem Rian, que é quem ajuda no manejo dos animais, né? Tem Rebeca, vai fazer 5 anos agora, né? Que é quem aproveita mais, está aproveitando já um pouco da velhice, né? Ela já está começando a chegar. E tem minha esposa, Carliana, também, que é quem coopera, quem fica mais na parte do comércio. E minha nora Emily, que administra ali a parte da unidade de beneficiamento. É um dos pontos que eu quero chegar, né? Empresa familiar, viu? Empresa familiar. 100%. Muito bonito. Mais um parabéns para você, viu? E para toda a sua família, né? Muito bom. Você vê que está bem distribuído aí os setores, né? Então, aí o que vai sustentar vocês abaixo de Deus é a união, né? Sim. E a confiança entre... Que é um desafio, né? Se manter unido. E assim, saber, cada um sabe a importância do outro, né? Sim. É um desafio. Você falou aí do manejo. É o camarada que está no manejo lá, mas... Assim, eu tinha chegado até o ponto de produzir o cordeiro, né? E não ter um reconhecimento por um bom produto, né? O professor Radamés falou aí que a gente não acerta, geralmente, primeira, segunda tentativa para poder fazer sucesso. Espero que agora eu esteja já na terceira, mais ou menos, que é para poder fazer sucesso, né? Fiz uma tentativa com leite, né? Muito bom, leite caprino. Passei 8 anos, né? Mas aí o ramo na região de Mossoró afundou, era muito bom, consegui sustentar minha família, consegui voltar aos estudos, né? Eu tinha parado com 14 anos de idade, aí depois dos 40 anos voltei aos estudos, fiz EJA na escola rural, fiz o 2º grau na escola rural estudando à noite, ainda entrei na faculdade ainda pelo Enem, né? Em agronomia. Me lembro de você lá pela Pois a gente se topava por lá, né? Não sei como é que ele tinha tempo, mas estava por lá. Ainda fiz a tentativa, mas aí o tempo não deu, tinha que conduzir propriedade. Ainda fiz o vestibular para licenciatura na UFESA também. Ainda passei 1 ano, aí o ensino lá mudou o sistema e era o dia todo, a princípio era só meio-dia, dava. Aí quando passou para o dia todo, não tem como, né? Um pequeno produtor, né? Mas aí assim, o que é um dos grandes desafios? Eu, por ser um homem apaixonado pela área rural, sempre gostei, acho uma vida saudável, uma vida boa. Claro que a zona rural já mudou bastante, mas ainda está longe, graças a Deus, de ser o que é uma cidade, sim, né? Ainda está longe. E aí, como eu gosto muito disso, eu pretendo, é um desafio, manter minha família lá, pelo menos com vínculo. Não, pode vir morar na cidade, pode, mas com vínculo na zona rural, né? Então, minha filha formou-se para veterinária, né? Então, termina tendo um vínculo, morando na cidade, mas tendo um vínculo na área rural. Os outros
3 vivem comigo dentro da própria empresa, né? Pequena, mas a gente sobrevive dessa empresa, né? Inclusive até Ruana, que já é veterinária, concursada, tudo, mas tem sua participação lá na empresa. Então, eu me sinto hoje realizado em relação à minha família, né? Me sinto realizado por a gente se manter dentro dessa pequena empresa. Muito bom. Onde funciona... Tem alguma unidade em Mossoró? Ponto de venda, distribuição? Como é que é a distribuição? Vamos falar dos produtos hoje. Você está trabalhando com quais produtos e como é que você distribui isso aí? Pronto. Eu vou fazer um resumo bem rápido e já chego aí nos produtos, né? Então, como eu falei da dificuldade de vender os cordeiros, a gente fez uma parada e aí, de novo, a gente começou a ter um apoio maior de uns anos para cá via Secretaria de Agricultura, né, do município, e continuamos recebendo orientação. O que era o grande problema das orientações que nós recebíamos? Nós recebíamos orientações para poder ter um bom produto, até aí a gente conseguiu chegar, mas aí vocês lembram que eu falei que o cordeiro não tinha que valorizar seu produto. Ficávamos barrados no comércio. Tinha que comprar? Tinha, mas por um preço normal que não valorizava o bom produto. Eu nunca me conformei em ter o mesmo produto, nunca. Sempre eu acho que tem que estar melhorando. E aí, começou esse apoio da prefeitura, a gente começou a ver que o próprio Sebrae, Senar, deveria nos ajudar em relação à comercialização. Aí foi quando começou a se concretizar as coisas, começou a se encaixar, né? Aí começamos de novo a confinar o cordeiro, confinar o suíno, buscando sempre a excelência do produto, nunca se conformando. O meu suíno de um ano atrás não se compara com o de hoje. O de hoje é um suíno bem melhor, né? Bem melhor. O cordeiro da mesma forma. Então, ele está buscando melhorar, mas se não tiver um reconhecimento financeiro por isso, a gente termina desistindo. Foi o que aconteceu com a caprinocultura leiteira. Eu produzia um bom leite, tinha as boas práticas de ordem higiênica e nunca tive um centavo a mais por conta disso, né? Então, no cordeiro, eu não me conformei. Com o apoio que a gente recebeu da Secretaria de Agricultura, né, junto com o Sebrae, o FES, o Senai, então começou a trabalhar essa questão da comercialização, da valorização, agregar valor ao produto, né? Aí surgiu a necessidade de legalizar. Então, aí o desafio, né? A gente trabalha hoje com cordeiro, não é carneiro, é cordeiro precoce. E trabalhamos também com suíno, também buscando sempre a precocidade do produto. Mas na frente eu explico porque isso é tão importante, né? E aí vinha o desafio de legalizar o produto. Então, é um custo muito alto, né? Então, entrou o serviço de inspeção, né? Todas aquelas exigências que nós conhecemos, considero todas estritamente necessárias. Se você quer ter um bom produto, as exigências são necessárias. Temos um grande apoio por parte do serviço de inspeção, apesar de serem fiscais, mas eles nos orientam, né, para poder não haver erro, né? Então, eu chego a dizer que as unidades de beneficiamento hoje elas são praticamente perfeitas, né? Então, vem um desafio muito grande ter a nossa unidade de beneficiamento. Então, construímos, né, passei 2 anos, basicamente eu próprio que fiz boa parte da construção, alguns equipamentos, e sim, uma coisa bem feita com bem economia, mas com bastante perfeição, né? Então, nós temos a nossa unidade de beneficiamento, temos hoje o selo municipal do nosso produto, né? Selo municipal, e aí, já que estamos falando em selo, a gente almeja o CISB, né? O selo nacional, né? Então, assim, a gente está hoje trabalhando com cordeiro, e aí nós trabalhamos toda a cadeia produtiva, né? Isso é um desafio muito grande. Trabalhamos desde a gestação do animal, digamos, da ovelha, o parto, o cordeiro recém-nascido, aí entra para o confinamento, vem para o abate, beneficiamento, e aí retorna para o nosso representante de venda. A parte de venda é que a gente não está deixando dentro da família, né? Contratamos uma pessoa e aí estamos fazendo essa experiência agora para dar continuidade, né? Uma pergunta, você trabalha hoje com a venda, como é que é essa distribuição? É venda direta, você tem revendedores, você vende para restaurantes, você vende para supermercados, você vende para pessoa física, o cara liga no Instagram e já vende. Só para a gente entender como é que você faz essa distribuição hoje dos seus produtos. Pronto, vamos lá. Porque não é um produto de massa, né? Não é um produto de massa, é um produto mais sofisticado, assim, um produto mais especializado. Isso mesmo. Não é um produto que tem seu grande volume, né? Eu já falei no início que nós somos pequenos produtores, né? É um produto que é desenvolvido através da própria família, então entende-se que não tem como ser uma coisa muito grande. Mas sempre prezamos pela qualidade do produto, né? Já vou repetir, pela excelência, né?
E aí o que acontece? Não temos dificuldade de vender o produto. Graças a Deus, tudo que produzimos, existe uma procura. Tanto que a gente até então não trabalhou muito com divulgação, porque não estamos dando conta de atender pela qualidade do produto. A propaganda é muito mais boca a boca, né? Quem consome o produto é até interessante. O primeiro suíno que eu abati, revoltado, eu vi a qualidade do meu produto e os machantes não pagavam um centavo a mais. E eu digo, eu vou abater para mim consumir e minha família. E aí sobrou um pouquinho, os amigos compraram e daí começou essa, eu quero. Então, graças a Deus, daí, né, que a gente consegue vender nossa produção, mas agora estamos pensando em aumentar um pouco. Mas de que forma? Né? De que forma aumentar sem perder a qualidade, né? Muito pelo contrário, e sempre aperfeiçoando. Então, como a gente viu que é possível o agricultor familiar ter um produto excelente, né? Não quero desvalorizar os demais, mas eu sei que o meu produto hoje é um dos melhores, ou o melhor produto do mercado, em relação ao cordeiro, em relação ao suíno, e como dar continuidade a isso, ou como fazer volume, né? Já que estamos começando a divulgar. Né? Então, a gente está pensando, já começamos um treinamento em alguns pequenos produtores familiares. Eu vejo que é muito mais fácil você ter um produto excelente, criando em pequenas porções, pequenas quantidades, até evita questão de infecção maior, muitos animais aglomerados, enfim, coisas mais técnicas, né? Mas eu vejo que é possível. Então, a gente está orientando alguns outros agricultores familiares, integrando a empresa, para poder, assim, a gente poder expandir mais. Então, a gente já está começando a divulgar, mas não abro mão, né, de trabalhar com pequenos produtores que nem eu. Sei que muitos deles são apaixonados pela atividade e conseguem, sim, vencer os desafios, né, para poder ter um bom produto. É um desafio muito grande. Se equiparar com você hoje, né? Chegar ao seu padrão hoje. Sim, isso. Eu não tenho a orientação, não sou técnico, né, mas eu tenho já está com mais de 20 anos que eu recebo orientação. Experiência você tem. Tem, na prática, né? Então, e o resultado. Isso. Então, eu consigo passar algumas dicas, né, práticas, com certeza, né, com todos esses anos. Consigo passar muitas dicas e oriento. Aí, procurem orientação, Sebrae, Senar. Não meta a cara para não fazer besteira, porque hoje tudo é muito competitivo. Então, quando você falha em um detalhe, basta um detalhe, a coisa vai por água abaixo. Precisa de ser cuidadoso. Questionador, você já está vendendo assim com os parceiros? Ou você ainda vende só... Ela tem um nome, você já tem uma marca, você trabalha uma marca? Conta aí pra gente. Sim, já tinha esquecido desse detalhe, né? Nós temos a marca, nossa marca é Torquato Carnes Nobre, né? Sobrenome da minha família. Sempre tive muito prazer desse sobrenome, né? E desse nome é minha marca, né? E aí nós atendíamos menos, né? Mas nós hoje estamos com o nosso representante de vendas, né? O Wallace Mota. E já estamos começando as divulgações e está começando a procura. Por isso a gente está começando a fechar parceria com pequenos produtores familiares. Não abra mão. Hoje você está consumindo, está colocando no mercado 100% da sua produção, ou você já está adquirindo produtos de alguns parceiros desses aí que você está orientando, que você está... Sim. Essa batalha de modificar o pensamento de um pequeno produtor não é uma coisa que acontece de um dia para outro, né? Eu falei aqui no início, quando eu conheci as orientações do Sebrae, eu duvidava que conseguisse sobreviver de uma pequena propriedade. Da mesma forma, eles pensam, principalmente na pecuária. A região da gente é muito forte na fruticultura irrigada. Aí precisa, sim, de um trabalho. Já tem alguns produzindo para mim, né? Eu faço aquele acompanhamento, desde, por exemplo, o leitão. Eu quero fornecer o leitão ou conhecer a matriz e o reprodutor. Começa por aí. O manejo que ele tem com a matriz para poder o animal nascer bem nutrido, a qualidade da estrutura, da alimentação, tudo isso conta. Por que isso? Para poder o animal chegar ao peso de abate precocemente. Isso é que vai dar uma carne macia, né, mais gostosa, enfim, e lucro. Quando você gasta um pouco mais com o animal, sendo bem criterioso, ele vai chegar ao peso de abate, digamos, em relação ao cordeiro, com menos de 6 meses, e em relação ao suíno também com menos de 6 meses. E isso é que vai garantir a macieza da carne. E também a lucratividade. Aí alguns pensam assim, quando você dá tudo que o animal precisa, você gasta mais. Não, muito pelo contrário. Porque quando você dá tudo que um suíno precisa, com 6 meses, 5 meses e meio, 6 meses, ele está no ponto de abate com a carne de boa qualidade. Quando você raciona, falha em alguma coisa, ele vai para 7 meses, 8 meses, 1 ano. Então, isso vai perdendo a qualidade. É um produto bom? É, mas não é excelente.
né? Então, é isso que eu pretendo. Então, assim, nem eu não posso dizer assim hoje, tem 20 pequenos produtores que querem produzir para mim. Eu não tenho como dar conta. Então, estou começando aí com uns 2 ou 3. Certo. Vem dando certa experiência. Por eles criarem menos do que eu, conseguem fazer um produto igual ao meu, ou às vezes até melhor, mais caprichado. Então, eu estou apostando muito nisso, muito na parceria. Isso é um plano que eu já tenho desde uns 5, 6 anos atrás. E aí a gente está aperfeiçoando. E a ideia é que o que eu for descobrindo, né, o que eu for aprendendo, o que eu for aperfeiçoando e levando para eles, para poder a região, né, os vizinhos serem beneficiados com essa ideia da Torquato Carne Nobre. Eles têm uma vantagem, né, que você não teve. Eles têm você como referência. Sim. E você teve que ir ali, né? Isso aumenta a minha responsabilidade. Aumenta a sua responsabilidade, com certeza. Mas é bom, porque você acaba, né, já replicando esse modelo. É bom para você, porque você vai ganhar escala, que você não tem condições de ter uma escala grande dentro da sua estrutura, porque não dá, né? Os riscos também são maiores, os custos vão para outro patamar. Você acaba ajudando mais famílias. Esse é um princípio cristão, inclusive, né? Quer dizer, tem várias pessoas ganhando também. Eu também gosto desse modelo de que eu prefiro ganhar 100 mil dividido em 100 pessoas do que ganhar 100 mil só de um. Porque aí só um ganha. Pô, é bom se poxa vida, mais pessoas tivessem ali Uma cadeia, também né? ganhando, você vai gerando amizades, né? Um grupo de pessoas que está ali aprendendo. Você também vai começar a aprender com eles. Sim. Porque você tem sua certeza. própria Uma limitação, troca né? de, uma Sim, troca uma de troca. informação, de conhecimento. Isso tem empresários que pagam caríssimo, às vezes só para ter pessoas de segmentos para ajudar, que é os chamados mastermind aí da vida, caríssimo. E meio sem essa intenção, você começa a criar um grupo de pessoas pensando a mesma coisa que você está pensando, querendo a mesma coisa que você está querendo, e com tempo que às vezes você não tem para estudar e eles estão tendo. Então acaba que um vai aprendendo uma coisa, alguém comenta num dia desse, tô vendo ali que tem um leitãozinho novo aí lá do México, os caras estão fazendo um negócio, eu vi aqui. Como assim? Como é que é isso? Você acaba aprendendo, um exemplo que eu estou dando, né? Você acaba aprendendo algo novo e assim, daí você vai desenvolvendo. Mas fala um pouquinho do futuro. O que é que você tem aí de... O que é que você está visualizando aí do futuro aí da Carnes Torquato? Torquato Carne Nobre, né? Torquato Carnes Nobre. Bem, para o futuro, né? Eu penso crescer, avançar. Isso não é uma coisa, né? Eu já tenho tido a oportunidade de conversar com o professor Radamés sobre isso. Não buscar inchaço, né? Mas o crescimento, né? Então, assim, não é uma coisa que chega de uma hora para outra. Então, precisamos ir crescendo na medida do possível, sem perder a ideia da empresa, a ideia principal. Ter um produto diferenciado, um produto excelente. Então, o principal é isso, é crescer mantendo a qualidade do produto. Não abro mão disso. Segundo, estar sempre buscando parcerias com pequenos produtores. Outra coisa que não abro mão, né? Quero manter só se não for possível, mas vou lutar com todas as minhas forças. Como lutei para permanecer na área rural, sobrevivendo da vida do campo, eu pretendo usar uma parte dessas forças para levar outros ou manter outros na propriedade. Então, não abro mão disso. E aí, o que são os planos para um futuro que já é hoje, né? Já começa hoje, já começa agora, né? Então, a gente já vem ensaiando há algum tempo, né? E aí, aumentar a nossa linha de produção sem perder a qualidade do produto, né? Outro passo de extrema importância é conquistar o CISB, né? Nossa unidade de beneficiamento, a estrutura física já está preparada para isso, mas precisa de funcionar, digamos aí, uns 6 meses, né? Com acompanhamento do serviço de inspeção. Mossoró, acredito que é a única cidade do país que hoje o serviço municipal pode... Então, eles têm liberação para poder dar o CISB, né? Então, a gente tem essa vantagem dentro de Mossoró, né? Todo o processo é feito na zona rural, lá no Pau Branco. Pau Branco, é? É, Sítio Pau Branco e Piação Romão, né? Piação Romão. Bem, o processo, digamos, todo o processo, né? A parte desde o nascimento do animal, a gestação, desde lá o princípio, até o ponto de abate é feito entre Piação Romão e Sítio Pau Branco, certo? O abate, no abatedouro em Mossoró, que é outra que eu chamo mão na roda, né? Nós temos um abatedouro, que isso é uma coisa de extrema importância para poder ter nosso produto legalizado. Se você imaginar, tem marcas que vinham, né, até o ano passado, de perto de Natal, abater em Mossoró, né? Então, o abatedor de Mossoró é uma mão na roda para a nossa atividade, né? Então, o animal vem para o abate em Mossoró, retorna para a nossa unidade de beneficiamento,
Aí lá é feito o beneficiamento, né, os cortes, embalagem, pronta, aí ela é distribuída. No caso, hoje só para o município de Mossoró. Então, por isso que a gente deseja o CISB para poder vender para todo o Brasil. Pronto, então eu estou em Mossoró e eu quero adquirir seu produto. Eu quero comprar uma carne nobre, de qualidade. Onde eu encontro essa carne em Mossoró? Pronto. Hoje, graças a Deus, você já consegue encontrar. Para a sorte de você, né? O bem de você, né? Consumir um bom produto. Hoje você já procura o nosso representante de venda, né? O Wallace Mota. Certo. Tem um Instagram? Você já fizeram algum Instagram, alguma divulgação assim, nesse sentido? Tem sim, pode daqui para o final já passar, né? Não perca tempo, não, já passe logo. Veja Já aí qual é o passe aí. Instagram. Aqui, o Wallace aí, a assessoria, depois passar o Instagram pra gente. Entrando no Instagram da Torquato, então. Qual é o Instagram da Torquato? Qual é? @Torquato Carnes Nobres. @Torquato Carnes Nobres. Tudo plural? Isso. @Torquato Carnes Nobres e você pode ter o acesso aí para aprender. Eu tenho uma dúvida, Sim. é dúvida de gestor, administrador, na área da administração, que é a seguinte. Historicamente, sempre houve um grande desafio. Sempre houve um grande desafio e eu estou vendo que você está entrando nele, você está chegando nesse desafio. Qual é o grande desafio de qualquer empresa que está crescendo? É como crescer com qualidade. Sim. A gente aprende na área da qualidade que o inimigo da qualidade é a variação. Sim. Se você faz uma xícara como essa, é inanimado. Dá para ter escala com isso aqui, tranquilo. Sim. Por quê? Porque já peguei a tonalidade, já calculei o calor disso aqui, a pintura, tranquilo. Um produto industrializado. Agora pega um produto vivo, que é o caso. Isso é um desafio. Como Desafio você é ter muito padrão grande, de né? qualidade com produto vivo, que produto, né? Quer dizer, o grau de variação, de gestão dessa variação, para mim é uma curiosidade que eu tenho. Como manter qualidade em produtos vivos, em coisa orgânica. E até certo ponto a gente consegue também. Se eu faço só 5 ali por dia, eu tenho só... Mas se eu for para 50 produtos por dia... Se chegar uma demanda aqui de como 50... é que você faz isso, Nilson? Isso é um- De 50 taças aqui, industrializada, eu vou... Não, beleza, eu vou me estender aqui até às 20 horas. Eu Uma máquina incluo minhas faz. atividades aqui até às 17, mas se eu me estender até às 20 horas, eu consigo entender. Mas é com orgânico, né? Eu já tive a oportunidade recente de aumentar o meu volume de produto mais de 10 vezes o que eu produzo hoje. Eu tive essa Sem perder a oportunidade. qualidade ou sempre teve Aí é algum onde está a questão, né? Tive essa oportunidade, era um sonho, né? Daria para mim já estar divulgando e atendendo, pelo menos, a cidade de Mossoró, com certeza. Mas, nesse aumento, né, a proposta que eu tinha, nesse aumento, não tinha como ter a qualidade. Mas não tem, porque a qualidade é um desafio muito grande, Sim, né? sim. Alguns dizem que eu sou muito ousado em querer manter esse padrão de cordeiro precoce como a nossa empresa trabalha, né? Não vou nem passar todos os pontos que estão determinando, né? Alguns segredos já nossos, né? Mas alguns dizem, é muito ousadia de sua parte. Mas eu sei que é possível. Eu sei que é possível porque é na prática que eu estou vendo isso, né? Então, assim, para mim, aumentar 10 vezes mais a minha linha de produção junto com outro parceiro, na verdade, a proposta só era possível se a gente abrisse mão da qualidade. E eu preferi não abrir mão da qualidade. Preferi mais um tempo para poder manter a qualidade. É o maior desafio. Eu falo muito de padrão. Por exemplo, eu trabalho com cordeiro até determinada idade e até determinado peso. Isso é um padrão. Eu tento manter e ir aperfeiçoando. Mas se, de repente, eu conseguir um cordeiro com, no meio deles, um se destacar e ter até uma qualidade, chegar a ter uma qualidade até melhor, mas se eu colocar ele, vai confundir o cliente. Então, assim, é de extrema importância que você manter o padrão do produto. O cliente, quando ele compra numa empresa, no pouco conhecimento que eu tenho de comércio, ele compra numa empresa, ele compra aquele produto, gostou, ele volta, ele espera aquele produto. Então, você faz uma mudança, o mesmo produto. Então, é muito difícil. Um dos maiores desafios, quando se trata de qualidade, é manter padrão. Eu fiz essa pergunta porque ela realmente era provocativa. Quer dizer, em algum momento você precisa descobrir qual é o seu tamanho de produção para manter sua qualidade. Uma vez que você chegar no tamanho que você acredita, posso ir até aqui, mantendo a qualidade. Chegou nisso,
Você tem que você tem que ficar em paz e dizer, gente, aqui meu tamanho é esse. O meu negócio é um negócio que produz tantos produtos, eu vou ter rentabilidade e tal com isso aqui. Tá, mas como é que eu cresço? Só tem um caminho, é franquia. Quer dizer, ensinar outras pessoas a fazer a mesma coisa que você faz, porque ampliar, você já sentiu que não vai dar, é complicado. Então, criar novos negócios. Não sou dono da verdade, é uma sugestão que eu dou. Né? Às vezes, um modelo de franquia para que outros façam a mesma coisa que você faz, que eu já estou vendo que você também está fazendo nesse caminho, né? Para poder você conseguir essa escala. Com relação ao cordeiro, vocês priorizam uma raça? Você tem a matriz? Sim. Vamos estar querendo descobrir o segredo da Coca-Cola. Não, você tem a matriz. Eu só vou dizer. Não, digo que você tem a matriz, aí os seus parceiros trabalham com a mesma raça, para mesma poder matriz manter a também. qualidade, né? Pronto. Para se ter uma boa qualidade do produto, principalmente da forma que nós trabalhamos, né? Como já me disseram, uma pessoa de alto escalão da atividade da ovinocultura, que era muito ousadia da minha parte, os meus critérios. Então, assim, são uma série de fatores para poder dar certo, né? Conseguir. Por exemplo, um cordeiro de determinada idade chegar a 17,5 kg, 18 kg, que é o nosso padrão de corte. Né? Precisa de quê para isso? Então, eu digo, começa lá da gestação. Mas a gestação de quem? De qual matriz? De qual raça? Né? Não necessariamente tem que ser as mais caras, não tem que ser animais PO, não necessariamente. Mas nós trabalhamos com reprodutores. Começou a falar grego agora. PO é o animal PO é puro, procedimento operacional. puro de origem, né? Puro de origem, tá. animal de uma genética pura, né? Então, nós trabalhamos com um reprodutor puro de uma determinada raça, né? Matrizes mestiças, a nossa mesmo, uma matriz bem adaptada, e aí isso aí vai dar uma qualidade de carcaça excelente, né? Trabalhando a gestação bem para o animal nascer bem nutrido, fazendo todo o passo a passo de alimentação bem nutritiva, tal. Então, assim, consegue-se chegar a um cordeiro ou a um suíno, que eu falo, serve para as duas espécies, né? Consegue-se chegar a ele de uma maneira precoce, um dos desafios é a precocidade, né? Então, consegue-se chegar se você observar todos os detalhes. Aí você diz, não, mas aí pode colocar qualquer uma outra raça. Não. Algumas raças não vão dar, digamos, um corte peso, bonito, um corte com uma proporção maior de carne, carnuda, uma né? proporção menor de gordura. Em relação ao suíno, o desafio é diminuir gordura, né? Em relação ao suíno. Em relação ao cordeiro, já tem um desafio um pouco contrário, né? Alguns cortes, como o nosso carré, inclusive a gente até trouxe para apresentar aqui vocês, né? Então, vamos Seria interessante apresentar até logo. mostrar, Por né? favor, traga aí, porque a gente já está chegando, inclusive, no final do programa. Pois é. Traga aí para a gente conhecer a... Então, cortes. precisa de ter os detalhes, desde a genética, né? Ou seja, a raça, como você perguntou, o manejo, tudo. E então, assim, digamos, o cordeiro, ele precisa de ter uma determinada cobertura de gordura. Isso é um desafio. Né? Não é que nem o suíno que engorda com mais facilidade. O suíno já é o contrário, né? Então, assim... Por aqui, por favor. Eu sou Pode suspeito. continuar, que eu vou pegar aqui a cara e botar aqui para a eu gente sou- conhecer aqui agora. Eu sou suspeito em falar, viu, Torquato? Porque eu gosto muito de churrasco. Eita, E as carnes, pra mim, né? Pra mim, a melhor carne pra churrasco é a do cordeiro. apresenta para nós, então, aqui, vou botar aqui de frente, Quando eu pego, que lá em casa também a gente cria, né? Mas não tem essa sua... Mas você podia ser um parceiro nosso, né? Quando eu desosso um carneiro, quando eu pego um colchão de carneiro desossado, aí eu costumo dizer que até banguelo come. Você ficou falando aí de idade, de E quando peso. for de um cordeiro, aí é que você vai ver que o banguela não precisa nem se esforçar muito, viu? Apresenta essas peças aqui que eu estou vendo formatos aqui distintos para o nosso... Você levanta assim para o público. Pronto, Se apresenta vamos aí, lá. Essa Né? daí é o quê? Vamos aqui é uma picanha suína, né? Ó. Eita. Picanha suína da marca Torquato Carnes Nobre, né? Então, assim, você vê aqui uma peça Vira esse bem... pro lado ali depois, Opa, pra lá. uma peça bem trabalhada, né? Ó. Você vê aqui a quantidade de gordura pouquíssima, né? Só uma pequena camada de gordura, né? Então, isso aqui é feito com todo... Como eu digo, desde a gestação. Não se tem um produto dessa qualidade... Só no dia do beneficiamento, só no dia do Ok. abate, não. É uma Isso aqui- história aí, né? Isso Uma aqui jornada. toda uma jornada, no mínimo, jornada. depois de tudo pronto, no mínimo de 6 meses, né? Para poder, Certo. desde o animal nascer... Esse é um exemplo de 6 meses? Esse aqui é um animal de 6 meses. 6 meses. 6 meses, né? Então, isso aqui é uma picanha suína. Aí, se vocês der para observar aí a camada de gordura, Meu né? amigo. O Wallace, tem mais alguma coisa de suíno aqui? Não. Tem mais eu... Só esse, né? Só esse, né? Então, aqui Tranquilo. vamos para o cordeiro, né? Olha aqui, você perguntou sobre genética, né? Isso aqui é uma paleta de cordeiro, certo? De um cordeiro de 6 meses. Se você olhar a musculatura na mão desse animal aqui, não precisa, digamos, se eu pegar uma paleta dessa aqui embalada e
olhar para ela e ela não tiver essa musculatura aqui, essa aqui eu já sei, que pelo menos 50% de uma raça tem aqui. Uma boa musculatura, ela quer a grossura dessa, né? Isso aqui é que parte do... Essa aqui é a parte da mão, A dianteira dela. É o que Dianteira, chama o certo. pernil dianteiro, né? Pernil dianteiro. Porque esse aqui se trata de cordeiro, mas você olha que tem uma camada de gordura, que é um desafio, né? Ok. Então isso aqui é um negócio... Quanto tempo esse aqui tem? Em torno de quantos De meses? idade? Sim, de idade. De idade, um cordeiro desse aqui ele foi abatido com 5 meses e 15 dias. 5 meses e 15 até os dias. dias. Sim, tudo isso conta muito, né? Para a qualidade e para o lucro, né? Muito bom. Isso aí é o quê? Isso aqui nós temos uma... O cliente já gostou, pegou ele, mostrou logo. Gostou. Aí o colchão aí. Isso aqui é o pernil desossado. É um sucesso também, viu? Pernil desossado. Quero que vocês prestem bem atenção na camada de gordura em relação ao cordeiro. Isso é de extrema importância. Aí a aparência aqui, né, do produto sempre novo, né? Não temos Ele estoque. comeu do pernil lá em Tibau outro dia. Oi, rapaz, isso é um negócio gostoso demais. Pois é, aqui é o pernil de cordeiro. E aí, assim, a questão da macieza, suculência, só vai saber quando não dá para a câmera registrar, né? Muito bom. Aqui nós temos, aqui, falando mais rápido, aqui a picanha. Picanha do Sim, cordeiro, né? Você vê picanha o do tamanho, rapaz, né? picanha Então, do pra cordeiro. gente que entende, né? Meu filho, Até a aqui, gente fez assim, ó, passou a língua no... meu filho Robson, né? É que é o especialista em cortes. Eu sei só dar uma palhazinha, né? Mas aqui são as picanhas, né? Certo. Aí, por esse tamanho, por esse formato, né? Olha aqui a aparência. No dessa- caso aí, Torquato, são as duas picanhas do cordeiro, duas picanhas, né? um cordeiro total. Aí a picanha direita e a Tudo- esquerda aí, e né? direita e esquerda. Tudo que ele entende um pouco de Entende, carne, dá pra entende ver, da né? área, entende Olha do aqui a ramo, cobertura de gordura, né? Pra mim é só Então, ó, carne que eu tô vendo. Pois é. Isso aqui é uma coisa excelente. E aqui tem o Que nosso bom. carro-chefe, né? Já, Sim, é. uma coisa aqui é o carré. Carré. Aqui é o Carré? carré francês, O né? que é isso, cara? Seu carré, isso aqui, olha, como eu falei da camada de gordura, o cordeiro precisa, olha aqui. Certo. Isso aqui ele precisa de ter essa camada de gordura, né? Os restaurantes mais refinados, os clientes mais exigentes, eles não abrem mão de ter essa camada de gordura. Isso aqui é o sabor da carne. Então, é uma coisa Fala feita- pra gente aí de onde é cortado, de onde é tirado o carré. Qual é a Ah, parte do animal É, lá, verdade. que é pra Presta gente... atenção, como eu disse, eu não sou especialista nos cortes, é meu filho, mas isso aqui é o que chama o espinhaço do popular, A coluna do animal. A costela com contrafilé. A costela, essa aqui pega a costela, Pega uma pega parte a da coluna costela, do animal, onde certo. daria a bisteca, né? Sim. E uma parte da costela. Né? E tem essa partezinha aqui limpa do osso, que é para o Isso não é bom normal não, né? Isso Assim, aqui quando é tá uma assado. coisa deliciosa, viu? A Eu minha já tive a dúvida, se você me oportunidade. perguntar qual o melhor corte aqui do carne, aí eu não vou saber lhe responder. É meio confuso, viu? Todos são excelentes. Aí eu lhe pergunto, aí no caso, a Torquato é só carne ou também ela vai tipo assim, rapaz, eu quero uma buchada. Vocês chegam nessa área aí também ou é só pros Especialidade. cortes de carne? Sim, com certeza. Tudo do cordeiro, Você tudo do aproveita tudo cordeiro, lá. tudo do suíno, né? Todos os cortes, nós temos em média aí, eu acredito que uns 17, 18 opções do cordeiro e do suíno da mesma forma, em média entre 17 e 20 opções. Desde a picanha até a buchada, até a tripa, até as Ô, vísceras, temos rapaz. tudo do animal. Não desperdiçamos nada, né? Não pode Então, desperdiçar nada. o Wallace é o responsável de deixar o produto, solicitar deixar lá em casa, eu vou me encontrar com ele. O Wallace, nós vamos Sim. procurar o Wallace O Wallace aqui. Moto, nosso representante de venda Seu hoje. Wallace, a gente vai deixar o Instagram de seu Wallace também, porque... Seu Wallace é um homem eclético. Ele está na área de marketing, na área de vídeos, né? E agora na área também de alimentação. Muito bem. É interessante, só abrindo um ganchozinho aqui em relação ao Wallace, nós procurávamos uma pessoa para se encaixar nas vendas e não achava, né? Não achava, ficava aquela coisa, as pessoas parece que não se identificavam bem. E aí ele mandou dizer que tinha interesse em vender para um sobrinho meu, eu achei que era uma brincadeira. E aí, quando foi na passagem do ano, ele me procurou e disse, rapaz, você não deu valor à minha proposta? Eu digo, você não estava brincando? Ele disse, não. E aí foi contar toda a história de uma paixão que ele tem por essa atividade. Apesar de ser o homem das câmeras, né? Então, aí ele contou aquela história, aquela paixão, tudo depois... É impressionante, viu? Você vai dar certo, porque ele se identifica com o produto, É tem paixão pelo importante, né? cordeiro, pelo suíno, pela história da área rural. Então, assim, para você ver como isso é uma coisa que precisa ser feita também com amor, com carinho, com atenção, porque Sim. vem desde a produção inicial até chegar ao consumidor. Hoje nós estamos com a equipe completa, pelo menos no momento a nível de Mossoró, de cidade. Então, Ok. hoje você pode procurar o Wallace, né? E o produto chega até sua casa. Hoje, em Mossoró, o moçoroense hoje tem esse privilégio, né? Sim. @Torquatos Carnes Nobres no Instagram
E lá você entra no Stories, faz o seu pedido, quer saber mais informações, vai ser encaminhado, o Wallace vai entrar em contato com vocês. Nosso tempo está se acabando. Já estava me sentindo em casa. Já está se sentindo em casa. Parabéns. Eu vou dar essa, digamos, a minha fala final, você também, os demais. É sempre perigoso escalar sem manter qualidade. E eu hoje falo muito com minha esposa, eu sou decepcionado com as carnes de supermercado. Cada dia você vai no supermercado, você compra carne, eu falo com minha esposa, pelo amor de Deus, isso é uma borracha. Tem uma borracha que a gente está comprando, botando de casa para comer. Aquele negócio sem gosto, não tem um sabor legal. Você passa comendo uma liga que eles botam ali para esse negócio durar aí talvez uns 3 ou 4 meses até chegar aqui. E é quando você come algo, quando você vai comer a carne, Eu cheguei outro dia no supermercado e falei assim, ei, tem carne daqui. Eu quero daqui. Aí ele disse, rapaz, daqui só se você for na Cobal. Depois eu vou deixar de comprar carne aqui no supermercado, porque vem não sei de onde, não sei o que. Eu vou lá na Cobal, porque eu também já parei de comprar leite, que vem não sei de onde, para comprar leite seu chique. Sabe aquele leite que bota água? Aquele, para mim, é melhor do que esses que botam conservante. Eu prefiro o leite com água do que o conservante, que dura 6 meses. Então, parabéns, mantenha essa carne assim, com qualidade, quase artesanal, né? Um trabalho de artesão, mas que quando você comer faz diferença. Né? Só pegando o gancho aqui do professor Radamés, eu tenho esse privilégio. Na minha casa, o ovo, é outro também que eu já a galinha, o leite, certo? E a carne. O cordeiro, as polpas de cajá, cajarana, acerola, todas elas, eu tenho esse privilégio. Você é um privilegiado mesmo. De vir diretamente lá da minha mãe. Coisa que ela cria. E, vez ou outra no ano, até a carne bovina. Meu pai cria e sempre quando ele vende um animal para abate, a gente já vende nessa condição de que eu queria preferência nessas carnes aqui. Cortes, né? E aí a gente sempre... Então, assim, mais uma vez, parabenizar, é fantástico isso aqui. São produtos nobres, produtos realmente de qualidade que... Até então, eu costumo dizer também, Torquato, que o que é que um cordeiro ele come que venha nos prejudicar? Sim. É um animal saudável. A alimentação do cordeiro é um animal. Conta muito. Então, assim, são carnes aqui que não vão prejudicar de maneira alguma muito bom. A nossa saúde. Sim, com certeza. Passar aqui, Radamés, talvez até por contato lá pela UFES, ele já aprovou do nosso produto, né? Ele já confessou, mas você vai consumir aí um carré. Obrigado. É francês, meu filho. E você vai consumir uma picanha de cordeiro aí, ó. Meu amigo. E aí, lembrando assim, né, foi falado, Bernardo, você foi lembrando que é um produto artesanal, né, mas desde o início a gente vem mostrando, mas isso segue todo um critério, até aquela impressão, é artesanal, é feito de qualquer jeito. Não, todo é alimento, né? Então, que segue todo um padrão, né, orientado pelo Serviço de Inspeção de Mossoró, eles são bastante exigentes, eu admiro eles demais por conta disso, né, o Serviço de Inspeção. Então, aqui segue todo um padrão de higiene, de saúde do animal. Então, assim, é um produto que eu consumo, meus filhos consomem e o meu maior prazer é que cada amigo meu, cada parente, cada pessoa próxima tenha o privilégio. Não consigo atender todos, né? Mas quero chegar ao maior número de pessoas com essa qualidade, com a excelência do produto, que é a Torquato Carnes Nobres. Né? E vai chegar, meu irmão. Muito bom. Bom, chegamos ao final dessa edição. Agradecemos a sua audiência, a sua participação, agradecemos os nossos patrocinadores, a Cardan Peças, Mobília Imóveis, a Incubadora e a Grã. Eu acho que eu vou acabar incubando essa empresa, viu? Sim, incubar essa empresa aí para fazer parte lá do hall dos nossos incubados. Obrigado, Reginaldo. Obrigado, Artêmio. A gente se encontra na próxima edição.